canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio a assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Lara. Então, para começar, 2016 começou com boas notícias no setor de infraestrutura e logística? Sim, Lara, principalmente na área de hidrovias. Um ano que a gente ouviu tanto falar em lava-jato e pedaladas, que de certa forma tem uma relação com a logística, mas nesse caso específico não, nós abrimos sim um ano com boas notícias. E a boa notícia, ela está relacionada com o Pedral do Lourenço. O Pedral do Lourenço ele foi idealizado na década de 80, juntamente com a Eclusa de Tucuruí. E de lá para cá já se passaram... Estado do Pará, né? Isso. E de lá para cá já se passaram 36 anos e esse pedral ainda não foi retirado do Rio Tocantins. Então, no início do ano, uma empresa, DTA Consultoria, ela venceu a licitação e ela vai passar a operar a obra desse pedral, passou a operar a obra desse pedral a partir desse ano e serão cerca de 58 meses até se retirar todas as pedras do Pedral do Lourenço. Para torná-lo navegável, né? Então, exatamente. Os investimentos são cerca de 520 milhões de reais, 7% a menos do que o governo idealizou no edital. Isso mostra uma economia de 7% aos cofres públicos. E nesse pedral pretende-se escoar cerca de 20 milhões de toneladas por ano de produtos do agronegócio. Então é de grande relevância. Ocorre que entre setembro, outubro e novembro do ano, esses pedrais, em razão da estiagem, eles afloram e é impossível navegar nesse período. Com essa obra, com esse derrocamento, a navegação será contínua e, além disso, vai trazer uma série de benefícios para a região, até mesmo a geração de empregos e um acesso melhor também ao nosso mercado exterior, a portos tanto dos Estados Unidos como da Europa. Então foi uma grande notícia e nós iniciamos o ano comemorando essa notícia do derrocamento do Pedral do Lourenço. Outra notícia, Lara, também relacionada à hidrovia, foi durante cerca de 22 meses noticiado nos principais canais de notícias, foi a paralisação da hidrovia do Tietê-Paraná. Essa hidrovia ela é responsável mais ou menos por uma movimentação anual de 6,5 milhões de toneladas de produto do agronegócio. E por conta da estiagem, ela ficou paralisada. Deu-se preferência ao setor energético e ela ficou sem nenhum tipo de navegação. E os canais de informação, eles noticiaram prejuízos, como a gente pode ver aqui na tela, prejuízos de 57 milhões, como a BAG noticiou. Depois foi noticiado prejuízo de 700 milhões de reais. E por último, a gente já via notícias com prejuízo de 1 bilhão de reais e cerca de 2 mil empregos que deixaram cerca de 2 mil desempregados em razão da paralisação dessa hidrovia. Então, no início do ano, nós tivemos uma boa notícia, que foi exatamente a retomada da navegação dessa hidrovia. Poderia voltar o slide? Volta uma tela ali, então. E agora é interessante que a questão dos investimentos dá uma insegurança, né, na parte dos investimentos quando acontece uma paralisação, dando prioridade à energia elétrica, por exemplo, né, Elisângela? Exatamente. A iniciativa privada, ela investiu em terminais, investiu em barcaças, contratou, você vê, cerca de 2 mil pessoas foram demitidas e, de repente, a navegação, que tem cerca de 6 milhões de toneladas, deixou de ser feita e aí esses produtos eles tiveram que ir por caminhão. Hoje, uma barcaça, ela carrega em média 6 mil toneladas de grãos. Isso corresponde a 200 caminhões nas rodovias. Então, quando se paralisou, imagina a quantidade de caminhão que teve que voltar para as rodovias. Isso aumenta a poluição, aumenta o custo para a manutenção das rodovias e aumenta o custo de transporte em cerca de 40%. Então foi um prejuízo grande, mas que hoje a gente comemora. Só que a gente fica à mercê de se houver outra estiagem. Qual é a prioridade que vai se dar? Qual a prioridade que vai se dar? Então o governo já sinalizou também, a outra boa notícia é que o governo já sinalizou investimentos de 290 milhões, que é em derrocamento, dragagem,
vai ampliar os canais e assim permitir a navegação durante todo o ano. Vai se permitir isso. Agora, no início do ano, a CNA fez uma análise da produção de grãos e exportação? Fizemos uma análise, todo ano nós fazemos essa análise. E o que a gente observou? Que os investimentos eles são bem aquém do avanço que a produção dá. Como a gente vê aqui os números, aqui corresponde apenas à produção acima do Paralelo 16. Então, corresponde à produção das novas fronteiras agrícolas. A gente tem aqui também o Mato Piba, que é a região mais nova de expansão agrícola. O que a gente observa é que a produção ela aumenta pelo menos 8 milhões de toneladas por ano, isso de grão, soja e milho, enquanto que a capacidade portuária de se exportar esses produtos pelos portos do Norte e do Nordeste só aumenta 2 milhões de toneladas. Então já nasce, todo ano já se nasce com déficit de pelo menos 6 milhões de toneladas. E o motivo disso, Lara, eu vou apresentando aqui mais à frente no balanço, que foram os estudos que foram feitos neste ano, são estudos recentes, que mostram por que a nossa infraestrutura ela é aquém dos outros países a qual somos competidores. Então esse estudo é um estudo internacional que vem mostrando a qualidade da nossa infraestrutura. Em relação aos modais? Em relação aos modais e a qualidade geral. Foram pesquisados 140 países e a gente vê que o Brasil ele está nas últimas posições. Isso em relação a países com a mesma estrutura do Brasil, com a mesma capacidade de crescimento econômico, como os países do BRICS, que é a Rússia, a Índia, África do Sul e China, que investem cerca de 8%, pelo menos a China e a Índia investem cerca de 8% do seu PIB anual na média, e o Brasil menos que 1% por ano. Então, por isso que nós atingimos essa depreciação da qualidade da nossa infraestrutura. E isso não é só um estudo internacional. A CNT também faz um estudo todos os anos, mostrando qual que é a situação das nossas rodovias. É a pesquisa rodoviária de 2016? Isso. E o que se viu é que a nossa extensão, além de ser muito pequena em relação aos outros países, cerca de 88% das nossas rodovias não são pavimentadas. Essa foto ilustra bem, foi um estradeiro no qual a CNA também participou, na BR-174, que fica no Mato Grosso, em que a gente vê a situação em que um caminhão que carrega animais vivos ou produtos da pecuária se submete, que é uma rodovia sem qualquer condição nenhuma de boa fluidez, o que se aumenta muito os custos de transporte. Corre o risco de ficar, né? Corre o risco de ficar. Inclusive, nessa viagem, a gente viu alguns casos de caminhões atolados, porque choveu e o caminhão não conseguia se movimentar. E aí, como você falou, da pesquisa rodoviária, ela mostra que na região Norte e Nordeste são as regiões mais afetadas, em que o custo ele aumenta no Nordeste quase 25% em razão da infraestrutura das rodovias, das condições das rodovias não serem adequadas, e no Norte quase 35%. Então, como a gente tem observado aqui nesse gráfico, mostra que pelo menos 60% das rodovias elas enfrentam algum problema e foram classificadas como péssimas, ruins ou regulares. E esses problemas estão relacionados com a sinalização e a qualidade do pavimento, por exemplo. Então, no geral, o aumento do custo operacional em razão da má qualidade das nossas rodovias é de cerca de 28,7%. E quais são os principais prejuízos, então, para o sistema de transporte com as péssimas condições das estradas brasileiras? Então, Marcelo, além do aumento do custo operacional, nós temos outros problemas relacionados com a má qualidade da nossa infraestrutura. E entre eles a gente destaca o tempo de transporte. E isso prejudica muito produtos perecíveis ou transporte de cargas de animais. Um estudo ele mostrou que no Brasil gasta-se cerca de 15% a mais no frete com troca de pneus e a manutenção do veículo, quando a média internacional é cerca de 3%. Então a gente já vê assim muito alto e nós estamos atrás mesmo dos nossos competidores. E além disso, outro problema relacionado é a falta de infraestrutura em pontos específicos, como eu trouxe esse exemplo aqui, que foi um estudo que a CNA fez recentemente junto com a Câmara Temática de Logística do MAPA, do Ministério da Agricultura, que mostra, por exemplo, nesse exemplo aqui,
o escoamento do milho da região da Bahia até Fortaleza, ele tem que utilizar 5 rodovias, a um custo de R$ 218 por toneladas. Quando, na verdade, existe um projeto, já tem 60 anos, desde Juscelino Kubitschek, um projeto da construção da BR-020, são cerca de 800 quilômetros que ainda não foram pavimentados, já há 60 anos de planejamento, em que, se ela fosse feita, esse custo reduziria para R$ 153 por tonelada. Você dá toda aquela volta como aparece no mapa ali, Exatamente. Né? E isso, quando a gente coloca num caminhão que carrega o milho, que é um bitrem, com 40 toneladas, isso aumenta o custo para o produtor em R$ 2.600, pelo menos. Então, a falta de infraestrutura, além de aumentar o tempo, além de aumentar o custo com frete, ele também retira renda do produtor. Logo depois do intervalo, nós continuamos com o Balanço 2016, perspectivas para 2017, falando de infraestrutura e logística. É um instante só.